Que saudade de você, a grande audiência, o momento de maior sucesso, canal YouTube Eli Correia Oficial. São as histórias que a vida escreve. Vamos nos inscrever no nosso canal, vamos chegar a 500 mil, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é Eli Correia com mais uma carta de saudade. E baixe o nosso aplicativo Eli Correia e ouçam o nosso programa todo dia ao meio-dia. É isso aí, aplicativo Eli Correia. E agora, no canal YouTube Eli Correia Oficial, existe alguém contra esse matrimônio? Simone, minha sobrinha querida, filha de minha irmã. Simone, com 16 anos, já era uma pessoa, uma garota muito responsável. E também muito bonita, linda mesmo, cursando a 8ª série, porém, levando uma vida bem diferente das garotas de sua idade. Simone não era muito de andar com turminha de amigos. Namoro, então, nem passava pela sua cabeça. De manhã, ela ia para a escola e de lá já saía direto para o trabalho. Sim, com 16 anos ela já trabalhava. E no final da tarde ainda ajudava sua mãe com as tarefas de casa. Sempre muito caseira, muito quieta. Simone nunca deu trabalho para os seus pais. Era o orgulho da família. Sim, o orgulho de todos. Acontece que certo dia, Simone conheceu Jorge e ele acabou se tornando um bom amigo de Simone. Porém, com o passar do tempo, Jorge começou a gostar pra valer de Simone, mas ela não queria nada com ele. Simone também gostava muito de Jorge, mas como amigo. Jorge é que estava transformando a amizade em amor. Esse rapaz, muito apaixonado por Simone, não se deu por vencido e fazia de tudo para conquistar o coração da minha sobrinha. E por mais que ela dissesse, falasse que gostava dele como amigo, Jorge continuava de todas as maneiras tentando convencer Simone a namorar com ele. Ele disse que a amava demais e que só queria uma chance para poder fazê-la feliz. Jorge insistiu tanto, mas tanto, que Simone, não por querer alguma coisa com ele, mas para não magoá-lo, resolveu dar uma chance para ele tão apaixonado. E o namoro começou. E o namoro, a cada dia que se passava, Simone se surpreendia com ela mesma. Pois agora, ela que antes não queria nada com Jorge, não é que ela deu de gostar do rapaz, mas gostar assim para valer. E toda a nossa família estava muito feliz com o namoro dos dois. Jorge, rapaz bacana, trabalhador, sempre muito divertido. E quando completaram 1 ano de namoro, Jorge acabou fazendo uma surpresa para todos nós. Aos domingos, sempre nos reuníamos na casa da minha irmã para um almoço em família. Era um costume. E naquele domingo, Jorge acabou chegando mais cedo e com um monte de pacotes em suas mãos. Ficamos sem entender do que se tratava, sem entender nada, porque ele chega mais cedo e com aqueles pacotes em suas mãos. E então ele começou a abrir os pacotes e lá tinha carne, linguiça, carvão, refrigerantes. E ele disse que gostaria muito de fazer um churrasco, pois ele queria que aquele almoço fosse diferente dos outros, que aquele almoço fosse um almoço especial, tanto que ele trouxe tudo que precisava para o almoço. É claro que nós aceitamos fazer o que ele queria, até mesmo porque Jorge já era considerado da família. E então acendeu-se o carvão, preparou-se a churrasqueira, e aí o nosso churrasco começou. Tudo por conta de Jorge. Ele queria que aquele domingo, aquele almoço fosse especial. Tudo muito animado. E antes mesmo que começássemos a comer,
eis que Jorge pede a atenção de todos. Tira uma caixinha do seu bolso e na frente de todo mundo abre aquela caixinha e tira da caixinha um lindo par de alianças e pede então oficialmente a mão de Simone em noivado e já em casamento. Ninguém esperava aquilo. Quer dizer, entre tantos pacotes que ele trouxe, linguiça, carne, pão, isso e aquilo, ele ainda trouxe um pacote que ninguém viu, um pacotinho pequeno. Era o par de alianças. E pedia ali oficialmente a mão de Simone em casamento. Ninguém esperava mesmo aquilo, nem mesmo Simone. E diante daquele pedido, todos nós que estávamos reunidos começamos a bater palmas. Jorge já foi colocando a aliança no dedo de Simone e a Simone acabou colocando a outra aliança no dedo dele. E tudo virou uma festa, quer dizer, mais festa do que já estava sendo. Eu sou muito atenta a tudo. E mesmo diante daquela festa toda, eu percebi que Simone havia ficado muito surpresa. Porém, não parecia tão entusiasmada com a ideia do casamento. Sabe, você conhece a tua sobrinha, você sabe como ela é. Ela parecia estar em dúvida se realmente era o que ela queria. Sabe, todo mundo em festa, ela também contente, mas uma alegria, vamos dizer assim, uma alegria triste. Como sempre eu tive uma conversa muito franca com Simone, sempre eu tive uma conversa assim, bem verdadeira com ela. Dias depois do noivado, eu fui até ela e perguntei como ela estava se sentindo. Tá feliz? Hein, Simone, tá contente? Então ela me disse: puxa, tia, o Jorge é um amor de pessoa. Mas você sabe que o meu namoro com ele começou um pouco contra a minha vontade. Eu aprendi a gostar de Jorge, mas eu não posso dizer que o amo. Eu gosto, mas eu não o amo. Gosto muito dele, tenho um carinho enorme por ele, especial por ele, mas acontece que eu ainda sou muito nova. Eu não aproveitei ainda nada da minha vida, da minha juventude. Eu não conheci nenhum outro rapaz a não ser ele. Eu nunca namorei mais ninguém. Eu acho, tia, que eu não estou a fim de me casar. Sinceramente, tia, sabe, eu não esperava que ele fosse comprar as alianças. Eu não esperava que já fôssemos ficar noivos e já marcasse até o casamento. Ah, tia, eu sinceramente, olha, eu não sei o que eu faço. Eu não estou a fim de me casar. Aquilo me deixou muito preocupada, sentida. Jorge estava convicto que Simone o amava. No começo não, mas agora ele tinha certeza que ela o amava. Toda a família também acreditava muito que os dois seriam muito felizes. Porém, a realidade era outra. A minha sobrinha tinha dúvidas, sérias dúvidas. Tinha vontade de aproveitar um pouco mais a vida antes de se casar com alguém. Ela não tinha certeza nenhuma de que o casamento a faria feliz. Conversei muito com Simone, dei conselhos, disse que se ela não tinha certeza daquele casamento, que o melhor a fazer era romper agora. Rompe agora, filha, rompe agora, sabe? Pois se viessem a se casar, os dois seriam infelizes. E sabemos lá as consequências disso no futuro. Porém disse que aquilo somente ela poderia resolver. Somente ela. Então pensa direito, analisa. Se for para ser infeliz depois de casada, é melhor que você desfaça o noivado agora. É melhor que o casamento não aconteça. Mas veja, quem vai resolver é você. Quem vai decidir é você. Analisa, pensa. Acontece que Jorge realmente era um rapaz excelente. Ele não sabia o que fazer para agradar Simone. Sabe, uma pessoa que chega até a sufocar a outra? Ele quer fazer tanto, que a pessoa nem respira. E Jorge começou a desconfiar, ou parecia adivinhar, que ela não estava feliz. Embora ela sorria, mas sabe quando você percebe atrás um sorriso
uma tristeza, então ele começou a desconfiar que inclusive ela estava querendo romper, porque ela já tinha dado algumas dicas, que era muito nova, que ela tinha que pensar um pouco mais. Nas 3 vezes que ela decidiu conversar com ele para colocar um ponto final no noivado, Jorge sempre fazia alguma surpresa. Então parecia adivinhar, parecia que ele estava, sabe, ele sentia no ar. Então 3 vezes ela se preparou para conversar sério com ele e pôr um ponto final no noivado. Mas Jorge, nessas 3 vezes, ele sempre fazia alguma surpresa. Um presente, um passeio, alguma coisa para agradá-la. E aquilo acabava desmontando a coragem dela em colocar um final no relacionamento. 3 vezes que ela foi para falar para ele que não dava mais, ele fez uma surpresa. Ele veio com a surpresa. E ela então ficou assim desarmada. Com isso, o tempo foi passando. E a data do casamento foi se aproximando. E a cada dia que se passava, Simone parecia mais triste e angustiada. Cheguei a ter mais algumas conversas com ela. Cheguei até a sugerir que ela me deixasse falar com o Jorge antes que os dois se casassem. Deixa a tia falar com o Jorge, deixa. Mas ela falou que não. Era um assunto dela. Ela não tinha coragem de terminar com ele e não me deixava falar para ele. E na verdade, ela estava se casando por uma obrigação. E até, quem sabe, por dó, né? Por dó de Jorge, que a amava tanto. E o que ele não sofreria se ela desfizesse o casamento ali? Bem, o dia do casamento chegou. Eu passei o dia todo ao lado da minha sobrinha. Comigo ela desabafava, comigo ela se abria. Nem com a mãe ela tinha as conversas que tinha comigo. E era nítida a tristeza em seu olhar, em seu sorriso, em seu coração. Ela só chorava. E para disfarçar para sua mãe, dizia que aquele choro era de emoção. Olha, eu estou chorando de emoção, mamãe. Eu estou chorando de emoção. Chegou a hora da cerimônia. Igreja lotada, convidados eufóricos, convidados felizes, famílias de um, famílias de outro. Mas eu sabia do que a minha sobrinha estava sentindo. Eu sabia que aquele casamento estava errado, não deveria acontecer. Portas da igreja se abrem. A marcha nupcial toca. Simone, ao lado do pai, entram. Noivos agora no altar. O padre começa a celebração. Eu, como madrinha, estou ali com o meu coração apertado, porque eu sei o que minha sobrinha está vivendo naquele momento. Eu sei o que ela está sentindo naquele instante. Nem a própria mãe sabia, mas eu sabia. Durante a celebração, Simone não parava de chorar e de olhar para mim. Eu sabia do seu sofrimento, casando sem querer, casando sem amar, casando para ser infeliz. E a cerimônia do matrimônio, a celebração feita pelo padre continuou, até que um dado momento, o padre perguntou: existe alguém contra esse matrimônio? Se existir, que fale agora, ou se cale para sempre. E nessa hora, eu não sei explicar o que deu em mim. Eu não sei de onde eu tirei forças. Eu gritei: eu tenho, padre! Eu tenho sim algo a dizer contra esse casamento. Esse casamento não pode acontecer, porque minha sobrinha não ama esse rapaz. Ela não pode casar com ele. Ela está infeliz. Foi um alvoroço na igreja. Foi um pandemônio na igreja. Minha irmã, meu cunhado, pais de Simone, olharam para mim, vieram com tudo para cima de mim. Perguntaram se eu tinha bebido, se eu estava louca.
Você bebeu? Você bebeu? Você tá louca? Que é? Endoidou da cabeça? E ali, diante de todos aqueles convidados, diante da família dele e diante de toda a nossa família, diante do padre e diante de Deus, eu acabei contando tudo. Disse que aquele casamento estava acontecendo porque minha sobrinha sentia dó de Jorge e não amor por ele, pela insistência dele, pela forçação dele. Jorge só olhava tudo aquilo espantado. Ele chegou a rir achando que aquilo era alguma brincadeira, era alguma pegadinha. Mas diante de tudo, Simone então falou toda a verdade. E nós duas, correndo, fomos embora juntas daquela igreja, deixando todos estarrecidos. As consequências daquela tarde foram terríveis. Minha sobrinha foi expulsa de casa. Eu e ela fomos banidas por toda a nossa família. E Simone passou a morar comigo na minha casa. Jorge, desesperado, tentou o suicídio. Se jogou na frente de um ônibus. Porém não morreu, mas acabou perdendo uma das pernas. Às vezes eu me pergunto, não teria sido melhor deixar aquele casamento acontecer? Eu não permiti que minha sobrinha fosse e nem fizesse Jorge infeliz. Mas hoje, por causa daquela minha atitude em pleno altar da igreja, nem eu e nem minha sobrinha temos mais família. Jorge vive em uma cadeira de rodas. Eu devia ter feito aquilo. Foi uma coisa assim, instintiva. Foi algo que, vendo todo o sofrimento da minha sobrinha, naquele momento que o padre perguntou, eu nem sei o que deu na minha cabeça. Eu gritei e gritei mesmo. Mas hoje eu pergunto, eu deveria ter feito isso? Eu deveria ter impedido aquele casamento? Depois, com todas as consequências, ver a minha sobrinha infeliz hoje, ver Jorge sem uma das pernas, tentando suicídio, essa é uma culpa que eu vou carregar para o resto da minha vida. Para o resto da minha vida. A culpa de não ter me controlado na hora em que o padre perguntou: existe alguém contra esse matrimônio? Que diga agora, ou cale-se para sempre. E nesta hora, eu não me controlei e gritei. Esta é mais uma história que a vida escreveu. Que saudade de você! Existe alguém contra esse matrimônio? História do canal YouTube Eli Correia Oficial.